Vamos entrar no assunto polêmico, porque a Isabela Angeli manda aqui pra gente primeiro o superchat. Foi roubado? Foi. Tô menos feliz por isso? Não tô. Claramente a torcedora do Manchester United. Fred, dá a tua opinião de quem estava no estádio sobre esse lance do Rashford no primeiro gol do Manchester United que empata a partida. Bom, primeiro que a minha impressão inicial foi de que o VAR tinha interferido no lance, mas depois eu vi que na transmissão da ESPN Brasil, se eu não me engano, o pessoal viu pelas imagens que, na verdade, foi uma conversa posterior à interpretação do auxiliar, entre esse auxiliar e o árbitro que definiu o lance. Então, a princípio, o que a gente sabe é que não teve interferência do VAR. O auxiliar, ele dá o impedimento primeiro, né? Tanto é que o Bruno Fernandes ele faz o gol, ele vai correndo em direção ao auxiliar para debater a interpretação inicial. Eu concordo com a anulação. Eu discordo da decisão que foi feita depois. Porque, cara, eu tava relendo aqui a regra, né? Porque, enfim, é importante nesses momentos você, ainda mais numa regra que abre tanto espaço para interpretação como essa, ela deixa de ser uma regra objetiva e vira uma regra subjetiva. Tem um trecho aqui, e eu vou ler palavra por palavra, que para mim define muito bem esse lance. Tá? Quem não viu o lance, o Casemiro ele dá um passe para o Rashford em posição clara de impedimento, isso não é debate, e o Rashford ele diminui a passada até a chegada do Bruno Fernandes, que vem em posição legal, isso também não é debate, e o Bruno Fernandes finaliza. Tem um trecho aqui que fala o seguinte, a interferência desse jogador, né, que está em posição de impedimento, mesmo que ele não toque na bola, é quando ele toma uma ação óbvia que impacta claramente na possibilidade do adversário tocar na bola. A presença do Rashford e a movimentação do Rashford, que inclusive, se não me engano, finge até que vai chutar e segura o chute, sim, tudo aquilo condiciona completamente o que o Ederson faz, o que os defensores do City fazem. Então, tudo isso fez com que, no fim das contas, o Bruno Fernandes chegasse limpo para a bola. Então, para mim, eu não consigo interpretar esse lance de outra forma, tá? Eu não consigo ver, olhando para essa regra e lendo o que eu estou lendo aqui, uma outra interpretação que não o Rashford interferiu, mesmo sem tocar na bola. Então, para mim, o gol foi irregular, portanto, erroneamente validado. Eu estou com o Fred 100%. A única coisa que o Rashford não faz é tocar na bola. Ele faz todo o resto. Ele impede a chegada do Akanji, ele atrapalha a saída do Ederson, porque se o Ederson sabe que ele vai disputar a bola com o Bruno, ele sai da área, dá um bico nela e não acontece nada, e ele fica esperando a ação do Rashford. E eu acho que houve um erro o árbitro não ter ido no VAR, porque é um lance de interpretação. Ele tem que interpretar se o Rashford participa do lance. Então ele tem que interpretar esse lance. Então acho que ele erra 2 vezes. Erra ao atender o chamado do Bandeira, que simplesmente fala, ele está impedido, mas ele não toca. Eu dei o impedimento do Rashford, por isso que eu levantei a bandeira. E erra depois de não ter ido revisar o lance no VAR. Então, para mim é um lance polêmico, tá? Porque eu coloquei no Twitter que tinha sido pênalti do Casemiro no Haaland, depois do 2-1. Eu tinha claríssima impressão que ele tinha calçado o Haaland, e depois me mandaram aqui no Twitter o lance, e não é pênalti. O Haaland, não sei se escorrega, se perde um pouco a bola de visão, e quando procura ela já está longe dele, mas não é pênalti. Clarinha, para ti também esse lance deveria ter sido anulado o gol? Sim, para mim também. Eu acho que é bem o que o Marcelo falou, ele faz tudo menos tocar na bola. Sabe, eu esqueci o nome daquele esporte que o cara vai fazendo assim no gelo, sem tocar na bola, mas para a bola parar ou ir? Curling. É isso que ele faz com a bola. Ele vai assim na bola, ó. Ele vai protegendo a bola. Quando a bola chega lá, ele faz assim para finalizar, sabe? Então, assim, para mim, ele participa do lance em todos os sentidos, assim, com marcação, sabe, com a defesa, com atrapalhando o Ederson, enfim, tudo que vocês falaram. Para mim, era para ter sido anulado. Para mim, a sensação é o tipo de impedimento posicional, né? Que é uma nova regra que se criou para quando o jogador está na frente do goleiro,
que a gente já viu vários gols sendo anulados por isso, para mim é essa mesma regra, só o jogador não tá na frente do goleiro, ele tá participando da jogada. Mas é a mesma regra, a forma como ele se posiciona interfere na jogada, interfere no gol. O gol acontece porque o Rashford tá ali. Se o Rashford não tivesse, muito provavelmente o gol não acontecesse, porque da forma como ele vai se posicionando, ele vai deixando a bola ficar pro Bruno Fernandes. Então, eu também concordo, para mim não é gol. Eu acho que o árbitro deveria ter ido pro VAR, mas enfim, fica o resultado, né? Que foi 2-1 por causa desse gol que o United cresceu de novo no jogo. Tem uma interferência clara da arbitragem no resultado final, mas acho que... E é difícil você falar, mas para além dessa interferência, porque de fato é uma interferência capital e central, e o torcedor do City tem toda a razão de estar reclamando, mas há um fato que coexiste a esse, a meu ver, erro da arbitragem, que é o Manchester City jogando mal mais uma vez. E esse é um problema que eu acho que o torcedor do City tem que se preocupar mais do que esse erro pontual da arbitragem. O Pep Guardiola já percebeu isso, tanto é que na entrevista coletiva de ontem ele já falava que, olha, os jogadores têm que se olhar no espelho e entender para onde ir, para a gente voltar a ser a gente mesmo. Eu sou o único cara na vida desses jogadores que diz para eles o que está errado. Eles são cercados de pessoas que só elogiam, e eu sou o único cara que traz pontos divergentes. E se eles quiserem me escutar, ótimo. Se não quiserem, eu não vou repetir. Então, assim, é um tom de quem está percebendo que tem alguma coisa diferente, né? O Gundogan, depois da atuação contra o Southampton, que, na minha opinião, é possivelmente a pior atuação do Manchester City da era Guardiola, no meio de semana. O City não consegue acertar o gol. O City, ele erra mais de lateral, ele tem mais laterais revertidos por erro na cobrança do que chutes no gol contra o Southampton. E tudo bem que foi uma escalação alternativa, mas mesmo assim, muitos jogadores que brigam por posição no time titular. Depois daquele jogo, o Gundogan mesmo falou, cara, eu tô sentindo que tem algo faltando na receita do nosso bolo nessa temporada. Alguma coisa ainda tá fora do lugar. E eu acho que esse ponto, ele fica muito mais, né, ele fica mais uma vez evidente, né? É o que o Marcelo falou, o United jogou melhor 70, 80 minutos da partida. O City jogou melhor quando voltou do intervalo, ponto. Ponto. Acho que antes e depois o Manchester United foi melhor. Há muitos méritos do Manchester United nisso, né? A escalação do Fred foi um acerto. Não gostei muito da entrada do Antony, mas enfim, foi um problema que não se configurou em algo muito grave para o desenrolar da partida. É um Manchester United em crescimento e o Manchester City muito mais irregular do que nos últimos anos. E quem celebra, além da torcida do Manchester United, é a torcida do Arsenal, que agora pode voltar a abrir mais pontos na liderança. Só que para isso precisa fazer o que não fez nos últimos 9 anos, que é vencer fora de casa contra o Tottenham na Premier League.